Bom dia, bom dia pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Começando mais uma live 360. Hoje vamos ter a presença do professor e doutor fisioterapeuta Maestro Mota. Ele faz parte da equipe do Centro de Tratamento da Dor, profissional de alta competência, que aceitou o nosso convite e está aqui participando das nossas lives, Essa live 360 que já tem algumas semanas que a gente está promovendo aqui pela Oxigênio, convidando profissionais de outras áreas para a gente poder debater e conversar um pouco sobre o momento que a gente está passando, tá? Então, para quem não conhece, Dr. Maestro Mota, fica aí com a gente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a capacidade desse profissional, Maestro que tem um centro de reabilitação, centro de tratamento da dor, fica na Rua São José, em cima do centro de treinamento da Oxigênio, do estúdio da Oxigênio aqui em Patos. Ele que gerencia o centro de tratamento da dor já tem algum tempo e vocês vão conhecê-lo, Não adianta nem eu estar comentando aqui da capacidade do professor Maestro, do doutor Maestro. Vocês vão ver aí o profissionalismo desse cara, e ele vai falar um pouco também do que ele oferece lá no espaço dele, além, claro, da gente bater um papo aqui sobre o conteúdo que a gente colocou aí na nossa postagem, tá bom? Então você que conhece alguém da área da fisioterapia ou não, não precisa ser especificamente fisioterapeuta para estar aqui com a gente nessa live, já que a abordagem vai ser muito dinâmica, O pessoal que quiser interagir pode mandar pergunta aí pra gente também, tá? A gente vai estar lendo as perguntas aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da live do Maestro, tá bom? Lembrando, pessoal, que nós vamos deixar essa live salva, mas pediu para salvar esse material, ele vai colocar também no YouTube, Ele tem um canal no YouTube e ele vai salvar lá também, mas, claro, todas as nossas lives, elas ficam salvas aqui no nosso IGTV e vai ficar salvo lá no IGTV. E Maestro, eu acredito que também no Centro de Tratamento da Dor vai ficar salvo lá também, tá bom? Vai mandando um convite aí para o pessoal. Deixa eu ver se o Maestro já está por aqui. Ainda não, hein? Tá, já está aqui. Só fazer o convite aqui. Lembrando que a live de hoje a gente vai falar do movimento, O movimento, quando a gente fala do movimento, fala com uma abordagem geral, como e performance, Então, pessoal, abriu a live aí, mas já tá com um quadro, cara. Esse cara aí é sensacional. Muito bom. O professor, Então a gente sabe que o professor tem essas coisas aí. Eu acho que não vai ser nenhuma live, vai ser uma aula, na verdade, Arthur, Ele tá aí ao vivo. Como é que tá o áudio aí? O áudio tá bom. Chegar um pouquinho mais para próximo aqui para ficar mais fácil de entender. Tá dando para ler aí o material? Dá sim. Se você puder enquadrar um pouco mais perto e para baixo, vai ficar melhor de ver. Isso. Vamos lá, que vai dar. Aí enquadrou bem. Ok? Deixa. Tá. Sobe só um pouquinho. Espera aí. Aí Dá para ler tudo aí? Se puder parar aí, tá ótimo. Dá. Agora sim. Deixa eu só. Como é que tá agora? Tudo ok? Tá para ouvir daí? Ótimo. Sim. Então, Estamos ouvindo bem. Então, eu agradeço ao Arthur pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o papel do humor, principalmente no centro.
cenário atual em que a gente vive, as pessoas estão distantes, de certa maneira a gente pode minimamente trazer uma ajuda para que as coisas fiquem um pouco melhores, né? Eu primeiro gostaria de falar um pouquinho aí, de uma introdução, Arthur, e para todos os que estão acompanhando aí, de algumas informações válidas para que a gente possa compreender o movimento. Ele pode ser importante, pode do ponto de vista de melhora do desempenho físico. Falando um pouquinho sobre dor, a dor ela é uma experiência desagradável que vai acontecer sempre que o indivíduo apresentar lesão ou ainda quando o indivíduo apresentar uma situação de ameaça iminente a uma lesão, quando estiver prestes a sofrer uma lesão. Então, normalmente essa dor ela é produto do nosso cérebro. O cérebro é que interpreta essas informações que vêm da periferia, que vêm de diversos tecidos orgânicos. Então, quando o cérebro entende que existe uma ameaça à lesão ou uma lesão real, nesse cenário vai haver o início dessa deflagração da dor. É importante que se diga que a dor ela não vai acontecer somente quando no exame existe uma lesão, quando há a detecção de que há um desgaste, quando há uma hernia de ou ainda uma tendinite, que a partir de um exame de imagem a gente pode identificar esta lesão. Não é só nesse cenário que existe dor. A dor ela vai existir também quando, por exemplo, o indivíduo apresentar uma situação em que os tecidos corporais, por exemplo, estiverem prestes a sofrer esta lesão. Mas, além disso, outros fatores podem estar contribuindo para a origem da dor, para o surgimento de uma experiência desagradável, como é o que é a dor. Como, por exemplo, quando o indivíduo está numa situação em que emoções negativas estão associadas a isso, como, por exemplo, o medo, como no cenário atual, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, situações em que o indivíduo está triste, não está muito alegre, por exemplo. O sono também ele pode interferir de forma importante no surgimento da dor ou até no agravamento de dores. O indivíduo que não dorme bem ou ele que está dormindo num horário que é não habitual, por exemplo, quando está trocando o dia pela noite, isso pode favorecer o surgimento de dores. E ainda fatores estressantes podem colaborar para o agravamento dos sintomas ou assim como os outros fatores, pode também fazer com que uma dor que não deveria se cronificar, se cronifique, se torne crônica, perdure por muito mais tempo do que o normal. Normalmente as dores, quando são agudas, aquelas que tiveram início recente, por exemplo, elas nos servem para que tenhamos atenção específica àquela área do corpo que apresenta esse sintoma. Ela serve de alerta para a gente. Mas aquela dor, quando ela é crônica, ela não é mais só um sinal de alerta. Ela nos sinaliza de que o nosso sistema nervoso central ele está muito sensível àquela área onde apresenta essa sensação dolorosa, essa experiência. Sobre tratamentos, a gente tem diversas modalidades terapêuticas, não só o centro de tratamento da dor, mas pensando em possibilidades, o indivíduo que sofre com dores, ele pode adotar várias condutas terapêuticas, que inclusive algumas delas a gente vai apresentar aqui para vocês.
E no cenário atual, Arthur, me dá só um feedback aí, tá tudo ok até agora? Sim, sim. No início ficou um pouco fácil, mas a conexão melhorou, agora está rodando direitinho. Ok. No cenário atual, em que os indivíduos precisam experimentar essa situação que não é nada agradável, isolamento social, em algumas circunstâncias já existe um isolamento social, é muito importante falar também que existem pessoas que vivem só e por isso experimentam uma solidão muito maior que as outras. Neste cenário em que há isolamento e solidão, a respeito disso, um artigo foi recentemente publicado falando que em isolamento, quando as pessoas estão distantes uma da outra, como é o que a gente vive hoje, quando elas estão em situação de não, isso altera alguns marcadores inflamatórios. Então, na revisão sistemática que a gente, meta-análise que a gente tem em mão ali, que pode disponibilizar para vocês depois, a gente percebeu que 14, alguns avaliaram de uma maneira, outros de outra, mas todos apresentaram a informação de que tanto a interleucina 6 quanto a PCR, a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório muito importante, vão estar alterados nesse cenário em que os experimentam medo ou solidão, ou os dois, e isso predispõe o indivíduo ao surgimento de dor. Outro marcador inflamatório que foi bastante associado a esse cenário foi a presença fibrinogênio, que é bem característico de lesão que afeta vasos sanguíneos. Márcio, deixa eu só te interromper. Estão perguntando aqui nos comentários se tem alguma música de fundo ou alguma coisa que está tendo ruído. Não tem música não, né? Aqui não. Você está com música aí, Arthur? Também não. Eu estou ouvindo um barulhozinho, mas eu não sei o que é essa interferência. Deixa eu desligar o ar-condicionado. Melhorou agora? Para mim não estava aparecendo esse ruído. Eu estou percebendo um sonzinho também, mas não é daqui não. Aqui está tudo aqui. Não sei se... Enfim, eu acho que dá, pelo menos eu estou ouvindo muito bem. Dá para ouvir? Vamos lá, vamos. Tá ótimo. Eu estou ouvindo som. Então vejam só, no cenário atual, em que os indivíduos estão isolados, começaram a, muito movidos pelas emoções que os tomam, a adotar hábitos alimentares anormais, e para isso é importante que se diga, o nutricionista ele precisa orientar esse indivíduo, não sou eu, obviamente, que vou adentrar nessa seara, e também os sedentarismo, por estarem isolados, por estarem numa situação de distanciamento, eles são muito facilmente levados a esse sedentarismo, e também é muito importante que se diga isso, agora que isso se agrava ainda mais, os indivíduos que apresentam crenças limitantes como medo, ansiedade, enfim, situação de catastrofização, pensar que tudo vai se acabar, por exemplo, que não vai ter mais jeito de voltar ao normal, ou ainda que tudo está numa situação que a catastrófica, tudo isso aqui vai nos levar a uma situação muito comum, que eu falo muito nas aulas que eu apresento, é chamada de inflamação sistêmica silenciosa. Eu que falo sobre isso. Muitos artigos já falam há muitas décadas atrás a respeito desse tema e favorece para que o indivíduo apresente muitas situações anormais, como, por exemplo, experimentar dor em diversas áreas do corpo, diminuição de função e também diminuição do desempenho físico. Os indivíduos eles tendem a perder mais flexibilidade, tendem a perder mais força neste cenário, em que, quando isso acontece, há também alterações, inclusive, do sistema endócrino. Eixos hormonais vão ser afetados nesse cenário. O indivíduo que apresenta uma inflamação de baixo grau, uma inflamação
sistêmica silenciosa, é muito comum que o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, ele apresente uma alteração na sua função, há produção muito maior de cortisol nesse cenário, que vai predispor inúmeros itens, como aqueles que já foram citados aqui, como, por exemplo, limitação dos movimentos, o surgimento de dores, o surgimento, por exemplo, de diminuição de força muscular, e isso, obviamente, pode favorecer o surgimento de problemas muito mais graves, como a cronificação dessa dor, que está muito associada à sensibilização do sistema nervoso periférico central, doenças graves, como, por exemplo, fraturas, o indivíduo que tem uma diminuição de força, quando é idoso, por exemplo, ele pode estar mais vulnerável a quedas e, consequentemente, fraturas ou outras doenças ainda mais graves, e infecções, que, obviamente, é o que a gente precisa enfatizar no cenário atual. Então, quando a gente apresenta inflamação sistêmica silenciosa, a gente vai estar com o sistema neuroimunológico mais suscetível a infecções oportunistas, como aquela que a gente atravessa, esse cenário de pandemia que a gente atravessa atualmente. Então, qual seria a principal mudança que a gente poderia sugerir? Tentar mudar esses hábitos alimentares anormais, obviamente que para isso, o profissional que seria mais indicado para orientar seria o nutricionista. O sedentarismo, a gente vai falar um pouco sobre o movimento, os exercícios físicos que podem ser introduzidos nesse cenário para ajudar esse indivíduo aí que experimenta por uma, duas ou três facetas desses problemas aqui, e crenças limitantes, que obviamente para isso, psicólogo, os terapeutas que trabalham com essa assistência, eles vão auxiliar muito melhor esse indivíduo que experimenta, por exemplo, sensação de medo, de ansiedade, transtornos aí que são dessa espera. De uma maneira muito prática, é importante que a gente possa vigiar e filtrar tudo aquilo que perturba nossos pensamentos, porque as emoções, elas são influenciadas pelos nossos pensamentos atuais. Então, eu vi uma notícia de que, sei lá, na minha cidade tiveram não sei quantos mortos, ou não sei quantos contaminados no último dia, ou no último mês, enfim. Nesta situação, a gente precisa filtrar um pouco essas informações para que isso não perturbe, não gere emoções que não são muito agradáveis. Então, é importante que a gente diga que eu não quero aqui entrar na área do psicólogo, então a gente só está dando dicas aqui. É importante que o psicólogo fale muito melhor do que eu sobre esses itens. Regule seus hábitos alimentares, e para isso, nada melhor do que buscar o auxílio do nutricionista. E aqui o que nos cabe a falar hoje é: mova-se. Você não pode ficar numa situação como essa, você precisa reagir, inclusive do ponto de vista físico. Então, você precisa, de alguma maneira, incluir mais movimento na sua rotina diária para que, de certa maneira, todo esse cenário ele se modifique internamente primeiro, para que depois você possa alcançar outros problemas que, até então, são difíceis de serem alcançados. Regule o seu ciclo circadiano. É importante que se diga que muitas pessoas têm o seu sono alterado nesse momento. As pessoas estão trocando o dia pela noite. Isso também torna muito mais vulnerável o nosso sistema imunológico. E é importante que, se você não consegue sozinho fazer isso, procure o auxílio de um profissional que o auxilie, que possa fazer com que você melhore, regule o seu sono, você durma na hora correta, que tenha um sono não intervalado, não seja interrompido, picotado, que não restaure muito bem aí as suas energias ao longo desse período de sono, que você possa também melhorar indiretamente, através dessa melhora do ritmo circadiano, o seu sistema imunológico,
de uma maneira muito natural. Então, é importante que se diga que se você não consegue alcançar isso, só procure ajuda de um profissional médico, por exemplo, aqueles que são neurologistas que trabalham mais especificamente com isso. Quais as orientações básicas que eu poderia dar para isso aqui? Existem fitoterápicos que podem auxiliar aqui também na regulação desse ciclo e, obviamente, é importante que se faça uma avaliação para que cada fitoterápico seja prescrito no momento certo, na dose certa, para o indivíduo certo. E mover-se. Eu vou fazer aleatoriamente isso. Eu criei aqui um algoritmo, que só o nome é que é estranho, mas vocês vão entender muito bem o que é esse algoritmo. Num cenário em que o indivíduo apresenta dor e perda de função, ou num cenário em que isso não acontece. Então, como eu poderia começar uma prática de atividade física, ou quem eu poderia procurar para me orientar sobre isso? Então, se o indivíduo não consegue se movimentar, ele vai falar assim, não, minha coluna dói, ou então eu não consigo movimentar o meu ombro, porque eu tenho uma tendinite ou qualquer condição que provoque essa dor. Se esse indivíduo tem dor e perda de função, é importante que ele busque o auxílio de um profissional fisioterapeuta para principalmente melhorar essa condição. Caso não, se ele precisa se mover e ele não apresenta nem dor, nem perda de função, o profissional da educação física ele será o profissional mais indicado para orientar esse indivíduo que quer iniciar uma atividade física. Ou ainda, se o indivíduo ele só quer melhorar a força, ou ganhar trofismo muscular, ou diminuir percentual de gordura, modificar seu estado nutricional, por exemplo, com relação ao movimento, o profissional da educação física seria aquele também que seria mais indicado. Se existe uma área de interseção entre esses dois profissionais, isso é muito abordado pelo Pilates. O Pilates, muitas vezes, ele é adequado para indivíduos que apresentam alguns tipos de dores e diminuição de função, bem como também aqueles indivíduos que não apresentam essas dores ou perda de função, e seria uma área aí que também seria uma alternativa para melhorar esse cenário de sedentarismo que o indivíduo está inserido. Tá? Lembrem sempre que muitos profissionais estão fazendo um acompanhamento remoto e, se for o caso, lembrem sempre de pedir ajuda. Como é que esses exercícios eles podem ser introduzidos? Existe uma forte evidência a respeito de exercícios aeróbicos, no que diz respeito à regulação da inflamação sistêmica, a inflamação sistêmica silenciosa, como eu falei lá atrás. Então, exercícios aeróbicos, eles são comprovados cientificamente como sendo eficazes para aumentar a produção de citocinas que são anti-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 10, que é a principal reguladora daquelas citocinas que são pró-inflamatórias. Então, no cenário de inflamação sistêmica silenciosa, exercício aeróbico, como, por exemplo, fazer uma pedalada, fazer o ciclismo, fazer caminhadas, enfim. Se for o caso, se o indivíduo tiver aptidão física para tanto, correr, ou ainda pular corda, exercícios nesse sentido, eles serão muito bem-vindos para este cenário de reduzir aquelas proteínas que são mais inflamatórias que a gente tem no nosso corpo, que são as citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, que eu já citei lá atrás. Nesse caso aqui, exercícios intervalados de alta intensidade, eles são algo que serve para muitas funções. É absurda a funcionalidade disso aqui. Então, as evidências científicas a respeito de exercícios intervalados de alta intensidade são inúmeras e cada vez maiores. Fala-se, inclusive, que tem um efeito de minimizar proteínas que são cancerígenas. Fala-se muito em ter um efeito anti-inflamatório, o HIIT. Mas, óbvio, o HIIT não é um exercício tão fácil como uma caminhada. Então, é muito importante que o profissional da educação física acompanhe essa pessoa que quer realizar
essa atividade, tem um efeito anti-inflamatório natural, e isso que está falando sou eu, são as evidências que mostram isso, não são poucas as que mostram esse item, e é importante que se diga, muitos idosos falam assim, não, mas eu já jogo meu baralho, eu já faço isso, eu jogo dominó, xadrez, jogo dama, e isso para mim já basta. Isso aqui não é exercício físico, tá? Isso vai ter um bom apelo para a parte da atenção. É bom que, obviamente, interações como essas aconteçam num ambiente em que os indivíduos estejam protegidos do meio, de maneira que eles estejam em distanciamento social. E isso vai ser importante, principalmente para a parte psicológica, para a parte de controlar mais os pensamentos, as emoções que serão deflagradas a partir disso. Então, isso aqui foi mais um texto introdutório para que a gente pudesse discorrer, responder perguntas, tirar dúvidas sobre como um profissional ou outro pode auxiliar aí. E Arthur também pode colaborar aí falando mais propriamente da parte do profissional da educação física. Me corrigir se eu tiver aqui falado alguma coisa que não condiz com o que de fato você acredita. E responder aí as dúvidas que porventura existem. Arthur? Sim. Oi. Mestre, meu amigo. Tá baixo? Estou me ouvindo. Vamos lá. Tô. Você tá me ouvindo? Tá, legal. Mas, assim, realmente eu não esperava menos, né, dessa parte introdutória aí que você fez, pela capacidade que você tem, pelo profissional que você é. E, claro, tem além de ser fisioterapeuta, né, você tem esse dom, você tem isso na veia, essa questão da magistratura, né, do magistério. Isso é ser natural seu. Então, assim, essa parte introdutória já deixou muita coisa clara. Acho que o pessoal que está nos acompanhando, né, já deu um embasamento muito bom do que pode proporcionar a dor e de que maneira a gente possa, através do movimento, de que maneira a gente possa diminuir esses sintomas, se não for crônico, como você disse, né? Vários fatores vão influenciar, principalmente nesse período de pandemia. Então, é aquela ideia de que o sedentarismo vai fazer com que a pessoa sinta dor, o sono desregulado, a alimentação, que aí cabe ao nutricionista, de repente pode chamar o nutricionista para vir aqui na nossa live também para dar algumas dicas. Então, assim, essa parte do movimento, quando você falou lá, fez o seu organograma direitinho, né? Passou muito bem. Uma coisa que muita gente às vezes nos pergunta, eu como profissional da educação física, você como fisioterapeuta, né? A questão das áreas, se a gente entra na área um do outro e tal, e a gente sempre foi muito claro e muito preciso com relação a isso, né? Justamente esse quadro aí que você mostrou, a gente é muito preciso e assim, a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? E a gente entende a função de cada um e, claro, deixa a par de cada um, que é aquilo que você sabe fazer, é aquilo que você domina, e cada um fazendo sua parte, com certeza a gente vai chegar numa complexidade do indivíduo para a melhora dele, que é isso que a gente, profissional da saúde, faz, né? A questão do movimento que você passou faz total sentido, não é? As pessoas que querem iniciar uma prática ou querem continuar uma prática de atividade, como você falou, o processo anti-inflamatório, o exercício ele serve para isso também, mas aconselho as pessoas que estão em casa, querem começar uma atividade, comece com uma atividade aeróbica simples. A parte do HIIT, né, um exercício de alta intensidade, é necessário o acompanhamento realmente de um profissional. Existem muitas evidências e o pessoal está estudando e publicando muito sobre o HIIT, por isso que tem muita coisa, né, nova sobre o HIIT. O pessoal está focado, tem uma turma boa aí focada em estudos de publicação sobre o HIIT. Muita coisa está se descobrindo na educação física recentemente. O movimento ele está quanto mais pesquisas estão sendo publicadas, quanto mais pessoas estudam, mais surpreendentes estão sendo os resultados. De certa forma, a gente já sabia, só não tinha evidências realmente sólidas para a gente estar comprovando isso, e agora a gente está tendo mais, né? Então, assim, as pessoas que estão em casa, estão nos ouvindo, querem começar uma atividade, comece com a atividade aeróbica mais fácil.
Eu sei que a gente não está podendo sair muito, esse intercâmbio social está um pouco limitado, mas faça uma caminhada no seu quarteirão, na sua quadra, não se distancie muito da sua casa, escolha horários, né, melhor pré-definidos para que vocês possam fazer uma caminhada, tá? Querem um acompanhamento de um profissional da educação física? Existem os acompanhamentos de consultorias online, o pessoal está fazendo. Aqui mesmo pela Oxigênio, nós estamos promovendo lives semanais à tarde, nas terças, quartas e quintas, para que as pessoas se exercitem. Então, a gente quer tirar um pouco desse sedentarismo, a gente quer fazer com que as pessoas elas tirem um pouco desse pensamento negativo, como você disse, que causa dor também, né? Aí já entra a parte da psicologia. Então, assim, é uma infinidade de situações que podem causar dor, né? Então, assim, não é somente lesões musculares como a gente imagina. Tem muita coisa envolvida nesse processo de dor. Então, assim, para a gente tentar encaixar as ideias. Claro, você deu uma explanação aí excelente, ficou muito claro, ficou muito bem pontuado. Mas, assim, dentro da quarentena, mestre, a gente trazendo para dentro da quarentena, né? Claro, além das coisas que você colocou aí, quais seriam os indicadores de saúde da pessoa, né? Das pessoas que estão nos ouvindo? As pessoas que estão em casa aí, quais seriam os indicadores de saúde para as pessoas terem uma noção de quão estão saudáveis ou não, claro, voltado para o lado da Olha só, é importante que se diga o seguinte, para alcançar, eu não vou falar, antes de falar dos indicadores, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Emoções boas serão muito bem-vindas para qualquer indivíduo. Então, antes de ter boas emoções, eu preciso ter bons pensamentos. E eu não tenho como ter bons pensamentos se eu tenho acesso a notícias quase que instantaneamente sobre coisas que são desagradáveis e ruins. Isso não quer dizer que a pessoa tem que viver, desligar a TV ou desligar todas as redes sociais, sair, enfim, se isolar de fato. Não é isso. Você precisa filtrar aquilo que vai te conduzir para boas emoções. Do contrário, não vai ser muito bom isso. Ter uma boa alimentação faz parte de constituir um ambiente interno favorável para o equilíbrio de todos os sistemas. Então, como é isso? Tudo que eu como, todas as substâncias que eu como, elas interferirão de alguma maneira no estado inflamatório do indivíduo. Por isso que hoje, e quem for nutricionista, quem conhecer a respeito disso aí, hoje existem muitos alimentos que são inflamatogênicos, que a gente conhece esse efeito inflamatogênico, como tem muitos alimentos que têm um efeito anti-inflamatório. Por exemplo, a cúrcuma, ela é um importante anti-inflamatório. E, se fôssemos comparar, ela tem um efeito tão potente como anti-inflamatório, quanto os anti-inflamatórios que se vendem no mercado, talvez até mais. Então, assim como o açúcar em excesso, ele tem um alto potencial inflamatogênico. Então, muitas vezes a pessoa está em casa e come muito doce. Isso, obviamente, vai favorecer para que ela tenha algum problema cedo ou tarde. O que eu estou falando aqui, eu falo no momento, não é jogando praga, é falando sobre evidência. A gente já sabe que isso vai dar errado. Então, evite esse tipo de hábito alimentar que talvez não seja muito bom, principalmente no cenário atual. O sedentarismo é um fator de risco para inúmeras doenças. Não é só dor, músculo esquelético, é qualquer coisa. Então, ser sedentário é muito. Assim como trocar a noite pelo dia. Dormir mal, por exemplo. Ou ter tantos pensamentos ruins que afetam o sono. Então, tudo isso aí vai me levar para indicadores de saúde. Então, se eu durmo bem, se eu me alimento bem, se eu pratico uma atividade regular, atividade física regular, e, obviamente, também eu tenho bons pensamentos, boas emoções, isso, obviamente, vai me trazer um estado muito mais saudável. Aí vão falar assim,
Mas e outros fatores, como o fator financeiro, como o lazer, que hoje a gente não, talvez, tenha tido um prejuízo muito grande nessas duas áreas aí. Esses são condicionantes de saúde que, inclusive, são determinados numa lei, a lei orgânica 8.080, e fala exatamente sobre esses itens. O indivíduo precisa ter, para alcançar saúde plena mesmo, ele precisa ter um bom saneamento básico, uma boa habitação, renda, ele precisa ter tudo isso, obviamente, mas sem que ele tenha um estado saudável adequado, um estado de saúde adequado, melhor dizendo, ele nunca vai alcançar, por exemplo, uma condição de ir trabalhar bem, de ir, por exemplo, fazer as outras coisas, os outros aspectos da vida, buscar uma moradia melhor, enfim, qualquer outro item como esse. Então a gente está falando do básico de ter essa saúde do ponto de vista biológico. As outras esferas, a esfera, por exemplo, financeira, a esfera espiritual, elas também são importantes para alcançar esses indicadores de saúde. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele tem uma boa crença espiritual, obviamente, isso também vai ajudá-lo a alcançar esse estado saudável aí desses indicadores. Mas pensando no aspecto biológico, isso aqui, e psicológico também, isso aqui vão ter total efeito sobre a saúde do indivíduo. Deu para entender aí, Arthur? Mas, demais, ótimo. Você pontuou aí nas suas laudas, né, de forma excelente aí tudo, os indicadores, de que forma nós podemos ajudar. Você como fisioterapeuta, de repente, de que forma poderia ajudar as pessoas que estão com algum sintoma muscular esquelético, que pode ser, claro, essas dores, como você mencionou, ela tem vários fatores que podem fazer com que essas dores elas sejam desencadeadas, né? Sejam ativadas. Mas como fisioterapeuta, o que você aconselha, o que é que você pode dar como dica, vamos dizer assim, para ajudar essas pessoas que estão dentro de casa agora, sem poder fazer atividade, né, que estão paradas, que tem algum sintoma, sei lá, que seja de bursite, uma tendinite, enfim, algum processo inflamatório, já que os atendimentos também na área da fisioterapia não estão comuns, né? A gente não está podendo atender, tanto nós profissionais de educação física, como vocês não estão podendo ter aquela carga de atendimento, de processo. Então, assim, quais seriam as dicas que você dá? Claro, além do que você já disse aí, da boa alimentação, dos bons pensamentos, né? E começar uma prática de uma atividade regular. Mas, assim, tem muitas pessoas que acreditam, até pacientes seus, né? Que estão em casa e às vezes não podem ser atendidos por você nesse momento. Então, quais seriam as suas dicas do que as pessoas podem fazer ou podem evitar para que não tenham esses processos inflamatórios? Pois é, a gente se vê um pouco limitado pensando nisso aí, mas existem muitas possibilidades, tá? Falando de uma forma específica e de uma forma geral. Imagina que o indivíduo tem um problema muito particular, por exemplo, da coluna, sei lá. Não vou nem falar de diagnóstico clínico, mas assim, digamos que ele tenha uma doença na coluna que provoque limitação para que ele fique de pé. Só uma coisa bem, bem simples assim. É importante que a gente entenda que não é só um desses fatores que vai sanar de fato, extirpar esse mal ou fazer com que ele se cure, por exemplo, dessa doença. Não é isso. Então, pensando do ponto de vista específico, as abordagens que a gente utiliza, elas podem ser também via remoto, por acesso através de videochamada. Isso pode nos fazer com que a gente entre em contato com essa pessoa de forma específica, para saber qual o contexto ela está inserida e como a gente pode especificamente também ajudar. De uma maneira geral, de uma forma mais pensando no coletivo, mover-se seria a melhor dica que eu poderia dar, assim, de maneira geral.
seja com exercício aeróbico, imagina que ela, sei lá, em casa mesmo, ela pode fazer um circuito, pode colocar, sei lá, 2 cadeiras na distância de 4 metros e fazer com um circuito oval, por exemplo, entre elas, andar, caminhar. Isso aí já vai ajudar do ponto de vista inflamatório, aquelas citocinas, desde o primeiro dia. Existem evidências de que desde o primeiro dia que a gente faz o exercício aeróbico, isso já tem um efeito positivo sobre a produção de citocinas. Só que eu não posso fazer hoje e fazer semana que vem. Eu poderia fazer isso de forma continuada, 20 minutos por dia, 15 minutos, aumentando para 30 minutos, enfim, fazendo algo progressivo de acordo com a condição física do indivíduo, isso já vai ajudar. Ah, mas a minha condição não me permite ficar de pé. Existem algumas situações em que isso também é bem amparado pela ciência. Eu não vou falar do ciclo ergômetro, porque muitas vezes as pessoas não vão ter capacidade, uma condição financeira até, em algumas situações, para adquirir um ciclo ergômetro. Mas fazer exercícios com os membros superiores, aleatórios, de maneira circulares, isso também vai ter um efeito semelhante àquilo que seria, obviamente, com menor intensidade, mas semelhante àquilo que seria feito em deambulação, fazendo um circuito de caminhada, por exemplo. Se eu não consigo caminhar, mova membros superiores, com movimentos circulares, movimentos alternados. Então, coisas semelhantes a isso poderiam ajudar, inclusive, nesse quadro inflamatório. Um estudo que foi muito importante, que a gente já teve acesso, foi de que usar o cicloergômetro, que pode ser apoiado, inclusive, na mesa, fazendo esse movimento com o cicloergômetro, movimentando poucos grupos musculares com o indivíduo sentado, e que já vai trazer, a partir de um determinado tempo de exercício, já vai trazer um efeito de produzir citocinas que são anti-inflamatórias. Deu para entender, Arthur? Ótimo, excelente, né? Às vezes as pessoas... A minha pergunta foi justamente nesse sentido, né? Como você diz, às vezes a pessoa tem um processo inflamatório e às vezes acaba entrando num processo de sedentarismo justamente por isso, né? Não posso ficar em pé. Às vezes eu estou com um processo inflamatório que uma das pernas, eu não tenho a capacidade de realizar o movimento de forma, vamos dizer assim, perfeita, né? Perfeita entre aspas, mas as pessoas, às vezes, elas usam isso como uma desculpa para não praticar nenhum tipo de atividade. E a gente sabe que isso é comum. Por isso que eu pergunto, a minha pergunta foi em cima desse sentido, né? O que a gente pode fazer para tentar diminuir esse processo inflamatório? Você diz, qualquer tipo de atividade, mesmo que seja só de membro superior, vai melhorar muito isso aí. Mas eu já estou com 3 perguntas aqui na caixinha. Eu vou abrir para ver o que é que o pessoal está querendo saber, já que o nosso tempo é um pouco limitado, né? Vamos lá, Tatará já está respondendo a pergunta. Como manter um hábito saudável no que diz respeito ao movimento em tempos de quarentena, para evitar dores musculares tais qual lombar? Eu acho que faz parte aí da sua resposta, né, Mestre? Mas quer completar? Então vamos lá. Pronto. A pergunta foi o seguinte: como manter um hábito saudável? Foi pensando, Você entendeu? principalmente no cenário atual, que eu percebi que talvez fosse útil um canal onde eu pudesse inserir exercícios para indivíduos que tivessem algum tipo de dor específico. Então, quem tiver acesso, inclusive eu postei de ontem para hoje um vídeo falando sobre exercícios para quem tem ciatalgia e lombociatalgia. Talvez esses exercícios possam ser úteis para esta pessoa em especial. Então, vai lá no YouTube, procura lá pelo canal Maestro Mota, e aí vai ter acesso a uma série de exercícios que são bem simples. Vocês devem fazer obedecendo as instruções do vídeo. Então, não tentem pular o vídeo, vejam todas as instruções, porque talvez, pensando exatamente nessa utilidade aí, destas perguntas, dessas coisas que são bem comuns, é que a gente trouxe esse conteúdo dentro desse canal, tá certo?
Que bom, que bom. Muito interessante. Então, assim, você, no caso, hoje você tem um canal de YouTube onde mostra para as pessoas que estão em casa, né, que sofrem com isso diariamente, que é uma coisa que vocês atendem, vocês estão em contato com esse tipo de patologia. Frequentemente, você criou um canal para ajudar as pessoas que estão em casa. Foi esse feito. Olha só, como é que esse canal nasceu? Eu penso sempre no melhor cenário e no pior cenário. Qual seria o pior cenário? E é bom que as pessoas tenham clareza de pensar isso para as próprias vidas. Hoje, a gente vive numa situação de completa incerteza. De completa certeza de absolutamente tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. E uma dessas incertezas me fez ter a seguinte reflexão. No pior cenário, acompanhe o raciocínio. Se porventura eu vier a me contaminar com esta doença ou qualquer uma outra que esteja associada com isso, e vier, por exemplo, no pior cenário, pensando assim de uma forma bem real, palpável, assim, o que pode acontecer. Talvez a chance disso seja mínima, mas considerando também que isso seria o pior cenário. Se eu vier a óbito, porventura, o que é que eu posso deixar de bom para as pessoas? Diante de tudo que eu já estudei, e que eu poderia ser mais útil para elas. Pensando nisso, eu criei aquele canal. Então, pensando em ser um pouco mais útil, eu criei esse programa de exercícios voltado para... que também é amparado em evidências, em técnicas específicas. Poderia ajudar os fisioterapeutas que atendem pacientes agora de forma remota, muito mais, talvez até presencial. E também os próprios pacientes que já sofrem com dor, que talvez não tenham como, sei lá, via o centro de tratamento da dor, que estão a, sei lá, 500 quilômetros de distância, possam se beneficiar com esse conhecimento. Então, pensando nisto e pensando também no melhor cenário possível, e isso lá daqui a 2 anos pode, se eu estiver presente ou não, pode ser muito bom para muito mais pessoas. Então, isso é como se fosse uma contribuição minha que vai ficar aí ad eterno para quem precisar. Com certeza, né? Muito bem pensado, de muito bom gosto. E eu tenho certeza, como se diz, né? Você está ajudando muitos profissionais e muitas pessoas que estão em casa sem poder sair de casa para ter o seu atendimento presencial. Né? Isso aí realmente é de uma genialidade incrível. Né? Parabéns aí pela sua iniciativa. Então, quer dizer que as pessoas que estão nos ouvindo, se tiver alguma patologia que precise de um atendimento ou de um efeito, mas vamos dizer paliativo, né? Mas de algo mais superficial, vai lá, acessa o YouTube do canal Maestro Mota, é o nome do canal. Maestro Mota. Então, pesquisa na sua patologia que você vai ter os exercícios para você fazer em casa. E aí, claro, dependendo do qual seja aí seu estado, fala aí com o professor Maestro e agenda alguma coisa, uma consulta que seja online, presencial, vai, claro, depender muito do que a pessoa queira, né, Maestro? Mas então vamos lá. As perguntas aí, eu acho que a gente respondeu essa, né, do canal. Por enquanto não me apareceu mais perguntas, né? De repente, se o pessoal que está aí na nossa live ao vivo quiser fazer outra pergunta aí para o professor Maestro, mas pode dizer, Maestro, vou deixar o tempo livre para você. 10 minutos. 10 minutos. Eu gostaria de agradecer principalmente aos alunos aí que eu vi a entrada de 2 ou 3 alunos, o Matan, o Danilo, a Marcela lá, que é colega, que é lá de Recife, o pessoal aí que prestigiou a live, e com certeza aí já nos ajudou muito, assim, de certa maneira, porque sem interagir com as pessoas, a gente não se coloca nunca no lugar delas. Eu me vejo muito como aluno quando eu fazia os cursos e
é muito importante a gente interagir com todo o público, né? E saber o quanto eles são importantes para tudo que a gente faz hoje, que a gente já fez, e reconhecer aí, com gratidão, a presença dessas pessoas e as demais que eu não vi, que já devem ter entrado, saído, enfim, mas que acompanharam de alguma maneira aí essa live, eu agradeço demais. Ótimo. Mas, meu irmão, fica o meu agradecimento mais uma vez, né? Você aí com toda a sua capacidade, com a sua organização, a sua forma de passar, essa questão do magistério, que é um dom, né? Não deixa de ser, a forma de transmitir o conhecimento, transmitir as informações, elas são muito fáceis, parece ser fáceis da maneira que você traduz, né, isso para a gente. Então, assim, eu acho que o recado foi dado, né? A questão do movimento como recurso terapêutico, né? Que não é somente o movimento que faz com que a gente tenha uma boa saúde, né? Você pontuou muitas outras coisas aí, mas ainda é fundamental e sempre vai ser fundamental a questão do movimento. A gente sabe disso, né, Maestro? E as pessoas que têm algumas patologias mais específicas, como o Maestro falou aí, procura lá no canal dele, Maestro Moto, lá no YouTube, vai ter exercícios para as pessoas fazerem em casa e até mesmo os graduandos em fisioterapia também já podem aproveitar desse conteúdo que você está colocando, né? Meu irmão, o meu muito obrigado. Aqui eu não tenho mais perguntas. Você foi tão claro que, né, não deixou muita brecha aí para as perguntas das pessoas, né? Esse vídeo, pessoal, vai estar disponível no IGTV aqui da Oxigênio. Vou passar para a Maestro, ele vai publicar lá no IGTV dele também, assim como no YouTube, né, Maestro? Você vai querer publicar esse vídeo lá no YouTube. E fica o meu agradecimento. Quem sabe aí, mais na frente, a gente possa fazer uma outra live em algo mais específico, alguma patologia, enfim. Mas fica o meu agradecimento. Ó, já estão perguntando, vai ter mais lives aqui? A gente pode marcar. É um prazer, uma honra. Mas eu que agradeço, meu irmão. Meu muito obrigado. Se você, pessoal aí, obrigado quem compareceu aí na live e até a próxima. Um abração. Fique com Deus. Valeu, meu irmão. Obrigado. Amém.